Olá, queridos irmãos, que Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Quero dirigir a palavra a você que é um homem de Deus, a você que é uma mulher de Deus. Quero dirigir a palavra a você que tem o Espírito Santo, que eu acredito que seja mais fácil, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, né? Quem é carnal não entende. Então, se você tem o Espírito Santo, é uma pessoa de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, é mais fácil nós nos comunicarmos, porque você vai entender a necessidade de nós estarmos compartilhando essa mensagem com pessoas que sofrem, que padecem, com pessoas que precisam de orientação espiritual. Né? Às vezes você pensa que a pessoa está tanto tempo na igreja, pensa que ela está bem, pensa que ela está evoluída espiritualmente, não está. Né? Os procedimentos é que mostram essa situação. Os procedimentos mostram se a pessoa está bem ou não. Então, eu quero me dirigir a você, que é uma pessoa de Deus, peço a sua ajuda, porque é muito importante que você se inscreva no canal, porque você ajuda o canal a crescer. Você ajuda a obra de Deus a crescer quando você se inscreve. Às vezes a pessoa assiste, ouve a palavra, mas não se inscreve. Né? E não paga, ela não paga para poder se inscrever no canal. Tem um botão preto aí, se inscreva, você deixa o seu like, você deixa um comentário e você compartilha o vídeo. Você vai estar, então, ajudando pessoas. E mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Quando você passa essa mensagem para alguém, você está dando. Então, você vai ser mais abençoado que a pessoa que está recebendo. Então, você curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, que Deus vai te abençoar. @ubirajaraoliveira55. @ubirajaraoliveira55. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém? Quem trouxe uma Bíblia na igreja? Abra aí no livro de Salmos. É só uma pincelada aí, eu não vou pregar isso aí não. É só para trazer uma palavra, porque o que acontece? Em relação à família, as pessoas têm que entender o seguinte: como é que eu luto pela minha família? Como é que você luta pela sua família? Você sabe? Talvez você não saiba. De que maneira você faz para ganhar o seu familiar para Jesus? É simples. É só você seguir aquilo que Pedro falou para o carcereiro. O que Pedro falou para o carcereiro, Douglas? Você lembra? Não lembra, não? Aquela vez que Pedro falou para o carcereiro? O carcereiro ia se matar. Né? Você lembra, Ivete? Também lembra, não? Ele ia se matar e Pedro falou: não faça mal não, porque nós todos estamos aqui. Aí ele pediu uma luz, que ele estava na escuridão, nas trevas, acendeu aquela luz e todos estavam lá, né? As portas estavam abertas e tudo, né? Aí ele ficou maravilhado com aquilo, ele falou assim: vem cá, o que eu faço para me ser salvo? O que Pedro falou para ele? Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Entendeu? Sim ou não? Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porque você não pode querer que o seu familiar creia se você não crê. Mas eu creio, bicho. Não é acreditar. Quando a Bíblia fala crer no hebraico, no original, é se entregar de corpo, alma, espírito e coração. Como é que você quer que a sua família se converta se você não é convertido? Você está compreendendo, senhor, não? Então, subentendemos que a conversão da família dá-se ao fato de que você primeiro tem que se converter. Tudo começa através de quem? De nós. Se eu quero que você mude, primeiro eu tenho que mudar. Está entendendo, senhor, não? Eu quero que o meu marido mude. Se você quer que ele mude, você muda primeiro. Porque a mudança sua vai provocar, vai obrigar uma mudança nele. Você está entendendo, senhor, não? Tudo começa através de nós. Às vezes a pessoa fala: a minha esposa não me dá carinho, mas você dá carinho para ela? Não. Então como é que você quer receber uma coisa que você não dá? A Bíblia fala que é o quê? Dando. Você quer receber? Dê. Mas se você deixar o orgulho entrar, nada vai acontecer. Nem você, nem ele. O diabo é que será beneficiado. E aí,
o salmista diz o seguinte, vê aí, o salmista Salomão, foi Salomão, isso aqui é um salmo de Salomão, ó, que bacana, Salmo 127, foi Salomão que proferiu esse salmo, o homem mais sábio da face da terra. Olha só, humanamente falando, né, claro. Acharam aí o 127, salmo? É no meio da Bíblia aí, né, só você abrir a Bíblia aí, acho que Salmos e Gênesis é um dos livros mais fáceis de ser aberto, né? Não é verdade? Acharam? Show, dona Esther? Achou, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão faz o quê? Trabalham os que a edificam. Tá vendo? O que ele está dizendo aqui? Quem é que tem que edificar a casa? O Senhor. Embora que a Bíblia fala que a mulher edifica a sua casa. A mulher, a função de edificação da casa é da mulher. Mas isso dar-se-á do fato que ela está com a vida na mão de Deus. Então, Deus vai auxiliá-la para que ela edifique. Se Deus não fizer, você vai estar lutando em vão. Aí você vê, olha para mim, por favor, olha para o bispo. Você vê pessoas chateadas, você vê pessoas tristes, você vê pessoas amarguradas, porque, eu estou passando por um problema, eu estou enfrentando isso. Mas peraí, gente, a Bíblia fala que é Deus que faz acontecer. Se é Deus que faz acontecer, não vai mudar a situação, você ficar triste, aborrecido, ignorante, tratando as pessoas mal pelo fato de você estar passando por um problema. Se você quer que o problema seja solucionado, me desculpem, você tem que botar a vida na mão de Deus. Eu vou me associar a Deus, eu vou descansar em Deus, eu vou deixar Deus agir, porque se Ele não agir, a minha atuação humana, física, a minha força física não vai resultar em nada. Amém? O esforço físico não vai resultar em nada, porque se Deus não fizer, ninguém faz. Ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? O sentinela. A pessoa fica preocupada, atribulada, meu filho está trabalhando, minha filha está na rua, meu marido está na rua. Não! Senhor, dobra o meu joelho, está na tua mão. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dele, que o Senhor proteja, que o Senhor guarda, porque se Deus não guardar, não vai adiantar. A minha inquietude, a minha ansiedade, o meu temor, o meu medo é falta de fé. Dá-se a entender que eu não estou crendo em Deus, que eu não estou confiando naquilo que eu estou fazendo, porque às vezes a pessoa ora, mas ela fica desesperada. Eu pergunto, ela está crendo na oração que ela fez? Não. Porque se ela cresce na oração que ela fez, ela ia orar e iria descansar. Você não vê com os olhos físicos o que Deus faz. Olha para o bispo. Você não consegue ver a atuação de Deus com seus olhos físicos. Amém? E você também não tem que se basear pelo que os olhos físicos veem. Mas está tudo de cabeça para baixo, bispo. Glória a Deus. Eu estou orando a Deus, Ele está trabalhando e Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, se Deus não guardar, se Deus não proteger, inútil será a sua preocupação. Inútil. Inútil será você ficar vigiando fisicamente. Não, deixa que eu vou levar para lá, que eu vou levar para cá, deixa que eu vou fazer isso, deixa que eu vou fazer. Não adianta isso não, gente. Porque se tiver que acontecer, sem a proteção de Deus, vai acontecer. Amém? Mas se Deus guardar, se Deus proteger, não vai acontecer. Aí ele diz o quê? Olha só, continuando no 2, diz o quê? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjear. É inútil. Todo sacrifício será o quê? Inútil. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Diga glória a Deus. Inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjear. Inútil, isso aí tudo não...
Agora, quando você se associa a Deus, quando você bota a tua vida na mão de Deus e deixa Deus te conduzir, te guiar, aí você vai ver o poder de Deus. Então, qual é o erro de muitas pessoas? Querer ganhar o seu familiar agradando ele. Abra lá em Gálatas. Dou um exemplo aqui para você, rapidinho. Que Paulo ele chamou a atenção de Pedro. Ele chamou a atenção de Pedro. Amém? Amém? Vou te dar um exemplo aqui de algo que você não deve fazer. Você quer ganhar sua família? Você não deve bajular. Porque não é com a força do seu braço, como acabamos de ver agora aqui em Salmos, sim ou não? E Salomão ensinou: se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não fizer, não adianta, filhão, você ficar atribulado, ficar desesperado, não adianta. Confie em Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar. É fácil isso? Não. Porque para agir dessa forma, tem que conhecer muito a Deus, tem que ter muita intimidade com Deus. Amém? Gálatas. Eu falei Gálatas o quê? 2, versículo 11. Olha só. Paulo ele repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, quando Paulo se encontrou com Pedro, ele resistiu a Pedro, porque Pedro, ele agiu de uma maneira que ele passou a ser repreensível, ou seja, ele estava errando. O procedimento dele estava errado e estava dando margem para que ele fosse chamado a atenção. Você está compreendendo, sim ou não? Porque Pedro estava agindo pela carne. Qualquer pessoa pode agir pela carne, não quer dizer que ela está endemoniada, não. É só você deixar de dar voz ao Espírito Santo e fazer o que você acha que é certo. Que o que nós achamos não interessa. Nós temos que agir pela palavra de Deus. Amém? Então, diz lá, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, olha só, Pedro ele fazia o quê? Ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, o que ele fez? Afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Se o que ele estava fazendo, olha para o bispo, se o que ele estava fazendo fosse certo, ele se afastaria? Ele temeria os outros da fé? Não. Para você ver que quando a pessoa faz algo errado, ela sabe que está errado. Mas fazer o que é errado é opção. Você escolhe fazer ou não. Entende? Sim ou não? Você que vai escolher fazer o errado ou não. É opção. Ninguém vai te obrigar. O diabo não vai te obrigar e Deus não vai te impedir. Você tem o livre arbítrio. Você escolhe o que você quer. Então, quando os apóstolos vinham chegando àquele local, que Pedro estava lá, Pedro ele estava se relacionando com os mundanos. Pedro ele estava sentando no meio dos mundanos, comendo com os mundanos, se relacionando com os mundanos, achando que isso iria fazê-lo se voltar para Jesus. Não vai. Esse é o erro de muita gente. Fica passando a mão na cabeça de filho, fica agradando. Deixa até de vir para a igreja por causa de família. Ah não, fulano chegou lá em casa, eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que agradar. Ah não, eu tenho que fazer. Não, não vim porque eu tive que ir na casa de não sei de quem, eu tive que agradar não sei de quem. É porque chegou uma visita lá em casa, eu tive que dar atenção e deixar de dar atenção a Deus para dar atenção a eles. Porque senão o senhor já sabe, né? Eles podem falar. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas? Não é uma, não são duas, são várias. E Pedro estava lá no meio deles. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Também, versículo 13, os demais judeus dissimularam com ele,
a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Você sabe o que significa a palavra dissimulação? Falsidade, hipocrisia. Ele estava dissimulando, ele estava sendo hipócrita, ele estava sendo falso. Até Barnabé se deixou levar pela falsidade dele, caiu na lorota dele, caiu na... Você está entendendo, pessoal? Ele não estava sendo verdadeiro. O cristão tem que ser verdadeiro. Nós temos que ser uma pessoa só, pessoal. A gente não tem que estar querendo agradar a todos, que nós não vamos conseguir. Agora, se eu agradar a Deus, Ele vai agir. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu me converti, aceitei a Jesus, meu pai chegou para mim e falou assim: a partir de hoje, você não é mais meu filho. Eu falei: tudo bem, pai, eu não posso ser mais seu filho, você vai continuar sendo meu pai. Eu virei as costas e fui embora. Eu não fiquei ali: não, pai, meu pai. Não. Eu falei: não, com Jesus eu posso ganhar meu pai, mas com meu pai eu não posso ter Jesus. Meu pai não vai me dar Jesus, vai? Vai? Não vai. Eu virei as costas e fui embora, sem pensar, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Não fiquei chorando, não fiquei desesperado, não fiquei me descabelando. Nunca virei as costas para o meu pai, mas nunca deixei de buscar Deus por causa dele. Nunca. Porque você com Jesus, você ganha a sua família. Mas se você ficar agradando a sua família e desagradando, porque você não vai conseguir agradar os dois. Não pense que você vai conseguir agradar a tua família e agradar a Deus, que você não vai. Não vai. É impossível isso. Ou você vai agradar um e desprezar o outro, ou você vai agradar o outro e aborrecer o outro. Amém? Mas agradar os dois juntos você não vai. Se você quiser agradar a sua família, você vai desagradar a Deus. Está compreendendo, senhor ou não? Não coloque isso na mesma balança, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está vendo aqui a dissimulação. Olha só. 14. Quando, porém, vi, Paulo falando, né? Que não procediam o quê? Corretamente segundo o quê? A verdade do Evangelho. Quando Paulo viu que eles não estavam praticando a palavra de Deus, que não estavam fazendo o que é correto, o que aconteceu? Disse a Paulo, a Pedro, que é Cefas, na presença de todos, ele chamou a atenção de Pedro, e você sabe que Pedro foi o apóstolo mais antigo, né? Foi o primeiro apóstolo. Mas a antiguidade não quer dizer nada, gente. A antiguidade não quer dizer nada. Pedro era o mais antigo. Amém? Mas ele estava vacilando. Estava dando mole. Olha aqui. Na presença de todos. Se, sendo tu judeu, cristão, vamos mudar para cristão, olha só. Sendo tu cristão e vive como mundano, como gentio, como incrédulo, e não como cristão, por que obriga os gentios, os incrédulos, os mundanos a viverem como os cristãos? Como é que você, sendo um cristão, não vive como cristão e você quer que o teu familiar viva como cristão? Como é que pode isso? Se você não está fazendo, como é que você quer que eles façam? Porque eles não vão absorver o que você fala. Eles vão absorver o teu espírito. Amém? As pessoas não absorvem o que nós falamos. Elas absorvem o espírito que está em nós. Se estamos sendo hipócritas, se não estamos praticando, não adianta. Então Paulo, ele chamou a atenção, como porém vi, olha só, que eles procediam dessa forma, e ele lá na parte 2 do versículo 14, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, cristãos, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que
o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Então, Paulo chamou a atenção de Pedro. Você quer obrigá-los a fazer uma coisa que você não está fazendo? Lembra que eu falei? Se você quer a mudança do seu familiar, você tem que mudar primeiro. Glória a Deus. Quer a mudança da esposa? O marido tem que mudar primeiro. Quer a mudança do marido? A esposa tem que mudar primeiro. Quer a mudança do filho? O pai tem que mudar primeiro. Quer a mudança da mãe? O filho tem que mudar. A mudança começa por nós. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Diga glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então deixa o Espírito de Deus agir. É porque a pessoa não vê a mudança humanamente falando, ela acha que não está funcionando. Você tem que ter paciência, porque ninguém muda de uma hora para outra. A coisa mais demorada que existe é essa mudança, diga glória a Deus. Porque essa mudança você não vai ver com os olhos físicos. Essa mudança, ela tem que começar de dentro para fora. Porque se você vê a pessoa mudando assim, ó, pum, sabe o que é? Chegou na igreja, pum, mudou. Muito rápido, de uma hora para outra. Pode acontecer, mas não é o critério de Deus. Está entendendo, sim ou não? Ah, mudou, dá. Aí você tem que estranhar, porque, poxa, ela pode ter mudado no seu exterior, porque mudar no exterior é rápido. Amém? A pessoa pode vir hoje na igreja, chega aqui, toda perturbada, fumando, bebendo, com a roupa tal, indecente, aí no outro dia ela volta para a igreja, pum, outra roupa, penteada, tranquilo. Você está entendendo? Aquela mudança brusca no seu exterior. Mas será que houve essa mudança brusca dentro dela? Amém? É isso. Porque quando se muda no exterior, ela vai ficar mudada 1 tempo, 2 tempos e 3 tempos, mas não vai conseguir ficar todo o tempo. De uma hora para outra, ela vai botar para fora o que está dentro dela. Mas quando há uma construção de mudança dentro do seu coração, aí, filho, quando você mudar de fato de verdade aqui dentro, essa mudança vai ser duradoura, permanente, enquanto ela estiver na presença de Deus. Glória a Deus. Quer a mudança da tua família? Quer a mudança do teu lar? Muda você. Leva Deus para dentro da sua casa, porque às vezes a pessoa vai para a igreja e fala, minha igreja é maravilhosa, a minha igreja prega a Deus, prega a palavra de Deus, mas você não leva nada disso para dentro da sua casa. Você tem que levar Deus, você é um canal. Assim como esse canal leva a palavra de Deus para as pessoas, você também é um canal para levar Deus para a sua casa. Você tem que ser Deus dentro da sua casa. Você tem que ser testemunha de Deus dentro da sua casa. Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quer essa mudança? Mude dentro de você, que Deus vai transformar a sua casa, o seu lar. Tá certo? Leve essa palavra para uma pessoa que está com problema familiar, que está com problema no casamento, que está com qualquer tipo de problema. Tudo vai mudar quando ela começar a mudar. O seu exterior muda quando muda o seu interior. @Ubirajara_Oliveira55. Se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, comente e compartilhe, tá certo? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Bem forte. Amém? Fique de pé, por favor.